Shalom pessoal, saudações de paz a todos. Aqui estamos para a gravação de mais um episódio, episódio de número 17. Hoje para falar sobre um tema polêmico. Deus criou o homossexual? Em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27 está escrito que Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea é um conceito estabelecido biblicamente. Logo, quando a Bíblia diz isso, ela está afirmando ser essa a vontade de Deus. Além de Deus criar gêneros bem definidos, ele também criou o sexo para ser praticado apenas entre um homem e uma mulher. Em Levíticos capítulo 18, verso 22 está escrito: com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Quando Deus deu esse preceito à nação de Israel, esse ato era muito praticado não só pelos egípcios, também como outras nações pagãs. E essa prática de se deitar homem com homem estava muito relacionado com o culto pagão. E como isso não estava de acordo com a vontade e o caráter de Deus, Deus então deu essas leis para preservar o próprio povo de Israel. A palavra abominação que aparece aqui no hebraico é toevá, significa algo que causa nojo. Portanto, essa prática causava repugnância aos olhos de Deus. E Deus dando o mandamento para que Israel não seguisse as nações, Deus estava poupando, protegendo o povo de cometer todo tipo de pecados imorais que viesse fazer com que Deus os expulsasse diante da face dele e da própria terra que ele os daria. E essa evidência é fortemente corroborada pelo simples fato de hoje existir em cavernas egípcias desenhos que comprovem esses atos como uma prática comum entre os egípcios. Não só a prática entre homens, mas também há registros, por exemplo, em um papiro chamado Papiro Erótico do Egito, que mostra relações incestuosas, como também relações entre homens que eram também comemoradas em templos. Provérbios capítulo 5, verso 18 está escrito: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. Veja que sempre que a Bíblia fala do matrimônio, da união entre um homem e uma mulher, sempre faz questão de falar de forma poética da relação íntima e sexual de uma forma tão bela que não haja espaço para algo fora desta aliança. Ou seja, a Bíblia condena a fornicação, quer entre pessoas do mesmo sexo, quer entre pessoas de sexos diferentes também. Veja o que diz Paulo em 1 Coríntios 6,18. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Isso inclui ter relações sexuais, acariciar órgãos genitais de outra pessoa e ter relações com outras pessoas que não seja o seu cônjuge. Mas uma pessoa nasce homossexual? A Bíblia não fala diretamente sobre os fatores biológicos envolvidos nos desejos sexuais. Também essa não é sua finalidade. Mas o apóstolo Paulo nos mostra que com o pecado de Adão, todos já nascem pecadores. E uma vez que nascemos pecadores, há um conflito entre a lei da mente, que aprova a lei de Deus, e a lei que milita em nossos membros, nos levando a desaprovar a lei de Deus, e que nos leva e nos prende debaixo do pecado e causa escravidão. Ele diz em Romanos capítulo 7, verso 21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, por sofrermos com a influência do pecado de Adão, todos nós já nascemos com tendências e inclinações para certos tipos de pecado. Ou seja, pela Bíblia, ninguém nasce homossexual. Sim, com tendências ao homossexualismo. Não há uma comprovação científica que afirme que alguém nasce homossexual e nem como e quando se dá isso geneticamente. Como a Bíblia responde a isso? O que ocorre às vezes é uma má formação hormonal
na gestação. E isso pode ser observado ao longo da vida de uma pessoa. Por exemplo, há homens e mulheres que tiveram alguma alteração hormonal no período gestacional que acabaram tendo um alto índice de inclinação sexual, que os tornaram insaciáveis. Por outro lado, temos tanto homens quanto mulheres que têm baixo apetite sexual e há outros que não têm nenhum apetite sexual. Aos homens não se pode concluir que eles são homossexuais, porque nasceram assim. Se não há desejo sexual nenhum, porque teriam apenas por homens? Isso se dá justamente por causa do efeito do pecado, que inclina a pessoa para um lado que é considerado mais fraco em sua vida, lhe causando tendência. Jesus disse em diálogo sobre o divórcio e casamento que não se casar, mas permanecer solteiro é uma capacidade não dada a todos os homens, mas apenas a alguns. Diz Mateus capítulo 19, verso 11. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Jesus diz que há homens que já nasceram com nenhuma estima sexual, talvez por má formação hormonal. A isso se dá o nome de emasculado, homem emasculado. Usualmente, homem castrado antes da puberdade. Já nasceram assim. Isso não é ser homossexual. Diga-se de passagem, há uma boa razão objetiva de eles terem nascido assim no contexto bíblico. Servir a Deus e se entregar a Ele e não aos prazeres. Ter uma estima sexual baixa ou não ter nenhuma não faz de um homem homossexual. Mesmo que ele não entenda todas essas questões e as pressões que o mundo lhe impõe, ele pode até se questionar em relação a isso, mas ele não pode se culpar. Sim, procurar entender isso à luz da Bíblia e indo ao texto bíblico e principalmente nas palavras do Senhor Jesus, encontrará a sua verdadeira identidade. Descanso e consolo para fazer a vontade de Deus. Por nascer sem vontade de se casar e fazer sexo, não é base bíblica para dizer que alguém é homossexual. Pelo contrário, isso é uma capacidade dada por Deus a alguns homens para viver no mundo com a vida totalmente entregue a Ele. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações para receber mais conteúdo, deixe o seu like, deixe seus comentários e compartilhe com alguém para que o YouTube entenda a relevância desse canal. Te espero no próximo conteúdo. Um grande abraço. Shalom.